Hoje é Dia Internacional dos Povos Indígenas. Os primeiros habitantes do nosso país já foram mais de 5 milhões em todo o território nacional. Hoje não passam de 800 mil. Uma história de luta e resistência pelo direito a preservar costumes, língua e terras. Na aldeia Tecorral, que fica a pouco mais de 10 quilômetros de Brasília, os costumes e a língua tupi são mantidos e preservados por 27 famílias de índios Guajajara. Assim como no Distrito Federal, os povos indígenas ainda resistem nas 5 regiões do Brasil, apesar do número variar entre os estados. Uma realidade bem diferente de quando tudo começou. Estudiosos afirmam que em 1500, ano da chegada dos portugueses ao Brasil, eram aproximadamente 5 milhões de índios ocupando o território. No último censo do IBGE, feito em 2010, eram 800 mil indígenas de 305 etnias, que falam 274 dialetos. A região com maior número de indígenas é a Norte, seguida pelo Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. A diminuição de indígenas no Brasil é considerada grande por especialistas. Essa redução foi provocada por fatores diversos, como doenças provocadas pelo contato com o homem branco, conflitos e perdas de terras, onde viviam e mantinham tradições, cultura e crenças. Entender a tradição dos povos indígenas é fundamental para compreender a história do Brasil, mas nem sempre foi assim. Um exemplo foi a atenção e garantia de direitos dadas aos índios nas constituições, que só chegaram em 1934, assegurando a posse das terras. Outro marco importante para a proteção dos direitos indígenas foi a criação da Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, em 1967, e a promulgação do Estatuto do Índio em 1973. As principais alterações constitucionais vieram em 1988 e são válidas até hoje. A grande preocupação foi em manter línguas, crenças e costumes, além de dar aos indígenas a posse das terras por direitos originários. A Coordenação Geral de Monitoramento Territorial tem feito esses levantamentos e em 2019 foram realizadas várias ações de fiscalização que visam prevenir e inibir a prática de ilícitos em terras indígenas. A história da Braulina é um exemplo. De origem baniuá, se tornou antropóloga e hoje faz mestrado na Universidade de Brasília. Ao se lembrar de quando começou a estudar, destaca a importância de ações afirmativas para a manutenção dos territórios e das tradições. Por que território é importante e por que falamos sobre ele? Porque lá a gente tem uma formação singular através acesso à informação que a gente tem desde com nossos pais, nossos familiares, e aprendemos desde cedo a questão da preservação do nosso espaço, né? Sabemos desde como manter o rio limpo, não degradar o meio ambiente, a também ter a oportunidade de repassar essas informações para novas gerações. Então, por que hoje os povos indígenas ainda continuam lutando por território? Porque ela é importante para a nossa existência. E para dar continuidade ao assunto, nós recebemos aqui no estúdio o advogado do Conselho Indigenista Missionário, Adelar Kupczynski. Seja bem-vindo, muito obrigada pela presença. Boa tarde. Boa tarde e eu que agradeço por essa oportunidade. Bom, eu queria que você explicasse qual que é a importância da cultura indígena para o país. A cultura indígena é parte de toda a nossa sociedade, é patrimônio do povo brasileiro e do país inteiro. Nós não podemos pensar somente em um país em termos de economia, mas a cultura de um povo também é parte de uma nação, da formação da identidade de uma nação. E a cultura indígena é parte dessa grande nação brasileira. De que maneira tem se lidado com essa questão, não apenas da preservação da língua, dos costumes, de todas as tradições que envolvem, diferenciadas que envolvem esses povos, ao mesmo tempo em que se trabalha a inserção na sociedade com outras culturas específicas de cada região e do país como um todo? No Brasil se conseguiu avançar significativamente após a Constituição de 1988, com a demarcação desses territórios.
É a partir da demarcação desses territórios que os índios conseguem manter a sua cultura viva, suas tradições, suas línguas, seus costumes. Então, o avanço significativo se deu com base nas demarcações de terras indígenas. Agora, há conflito e muitos conflitos em todas as regiões do Brasil. Falando em demarcação de terras indígenas, 10 anos depois da decisão do Supremo em relação à demarcação da reserva Raposa Serra do Sol em Roraima, qual que é o balanço lá? A pacificação, de fato, ela já acontece há muitos anos? Os índios estão inseridos, têm escolas, a infraestrutura? O Conselho Indigenista Missionário monitora as questões dos conflitos em todas as regiões do Brasil. E uma das percepções do Conselho Indigenista é de que as demarcações de terras indígenas pacificam os conflitos. E justamente foi o que aconteceu no caso Raposa Serra do Sol. Após a demarcação, os povos indígenas vivem em suas terras, são mais de 20 mil indígenas vivendo pacificamente em suas terras. Já tem avanços significativos na área da educação, com a construção de 260 escolas indígenas. São professores indígenas que mantêm, inclusive, lecionam na própria língua, né, reforçando a sua cultura. Há uma produção crescente na terra indígena, muito se fala em questão de produção, se os índios são produtivos ou não. Os índios sempre foram produtivos. E o mais importante, né, se garantiu o direito dos povos originários com aquela decisão que foi de 2009. E com relação àquelas etnias que têm um contrato restrito ou praticamente não tem não tem contato com a cultura do homem branco? O Cine também tem um levantamento sobre esses povos. Somente no Brasil são mais de 90 grupos ou povos indígenas que não têm contato nenhum com a sociedade envolvente, nem com os índios, os demais índios que já têm contato. E assim, tudo indica que eles querem permanecer, sem contato algum. Quando se identifica um grupo isolado, que nós chamamos, né, a FUNAI faz um trabalho para a preservação daquele território e garantir que eles continuem conforme os seus costumes, suas tradições e definem o seu futuro. Vamos falar sobre inserção, né, na sociedade, no mercado de trabalho. Existe um preconceito? Nós vimos na reportagem a índia, a antropóloga, tem índios universitários, eles enfrentam uma barreira da sociedade? Se tem avanços significativos, né? Por exemplo, quando as universidades começaram a abrir as portas para os estudantes indígenas. Isso acontece gradativamente, né? Precisa avançar muito mais. Recentemente também surgiram pesquisas que indicam que o povo brasileiro acolhe, aceita os povos indígenas, defende a demarcação dos seus territórios em sua maioria, mas existe sim muito preconceito, seja na universidade, seja na escola, na procura de trabalho. Também isso acontece muitas vezes, por exemplo, no Mato Grosso do Sul ou no Amazonas, onde os índios não têm terra para se manterem nas comunidades, vão para as cidades em busca de educação, saúde e também trabalho e não são aceitos pela sociedade envolvente. O preconceito ainda permanece. Eu gostaria de voltar na questão da língua indígena, porque muitas delas elas são de tradição oral. E há trabalhos que têm sido feitos no sentido de se fazer um registro, mesmo com o alfabeto ocidental, daquelas línguas. Tem se dado atenção a isso justamente no sentido de preservação da língua? A preservação da língua, ela, como eu falei anteriormente, ela depende sempre da língua e da cultura de um espaço, né? Onde se tem a demarcação de terra, esses povos têm mais facilidade para preservar essa língua. São 274 línguas diferentes, né, dos diferentes povos. Então se faz um trabalho, inclusive com o envolvimento das universidades de antropólogos, se tem esse trabalho, mas ela se mantém pelos próprios povos, né, através que é transmitida oralmente, né, principalmente nas aldeias, no convívio, através da manifestação cultural, dos seus ritos sagrados, suas danças, ela é transmitida, e também muito pelos professores indígenas, né, que tem essa função de manter a cultura. Então, investir na educação, nas aldeias, isso é fundamental para a preservação da língua e de toda a cultura indígena. Ok, doutor Adelar Kupchinski, mais uma vez, obrigada pela participação. Boa tarde. Muito obrigado. Eu que agradeço e fico à disposição.